antes da gente iniciar a palestra. Então, o primeiro pedido, desligar celulares, para de cuidar da gente, deixar os probleminhas lá fora e ter um pouquinho mais de harmonia e também para não atrapalhar os trabalhos da casa, que a gente sabe que a espiritualidade prepara o ambiente e a radiação do celular interfere no tratamento. Horários de chegada na casa. A gente pede para vocês chegarem em torno de 15 para as 8, 10 para as 8 no máximo, para dar tempo de tomar o passe de limpeza, entrar, se acalmar e se harmonizar para receber o tratamento. Atendimento fraterno. Sempre que vocês vêm pela primeira vez, ou então a cada 8 semanas, a gente pede para vocês marcarem com o pessoal da recepção para fazer um atendimento com os nossos trabalhadores, para que vocês possam falar um pouquinho de como vocês estão, que vocês vieram buscar na casa, que vocês entendem da doutrina, para que vocês se sintam mais confortáveis e a gente também entenda como está indo o tratamento. Pedimos que seja evitado álcool, drogas, fumos e até mesmo uma alimentação mais pesada, né? Também a gente fica aí sentadinho, às vezes come um pouquinho demais, fica incomodado. E a utilização desses outros itens, elas interferem no tratamento. Não que não vai ser tratado, mas aí fica mais difícil. A palestra, ela faz parte do tratamento, é através da palestra que a gente conhece o Evangelho, é através da palestra que a gente pensa na nossa reforma íntima, a gente faz os nossos ajustes. Então, muita gente acha que o tratamento na casa espírita só ocorre dentro da sala de passe. Na verdade, o tratamento ele começa a hora que a gente passa pelo portão. Nós somos tratados no momento da palestra e finalizamos na sala de passe. Então, estando dentro da casa, estamos sempre tratados. A casa vive de doações, onde a gente utiliza o bazar para utilizar recursos para pagar as nossas contas, inclusive no próximo dia 29 de junho, domingo, que é da outra semana, né? Nós vamos fazer o pechinchão com peças a R$1. Nós agradecemos que vocês possam nos ajudar na divulgação, porque é assim que a gente consegue pagar as nossas contas. Temos os cursos da casa. Quem tiver interesse em participar dos cursos pode deixar o nome com o pessoal na recepção, que a hora que abre a turma a gente entra em contato. Os cursos são online e gratuitos. Temos a caixinha de vibração, que é aquela caixinha de madeira que tem lá na frente. Vocês podem colocar os nomes de quem precisa, que está doente, de quem desencarnou. Coloca o nome da pessoa, a intenção, e identifica se é encarnado ou desencarnado. Pedimos para que, por gentileza, permaneçam em silêncio. Não se esqueçam de realizar o Evangelho no lar, toda semana, no mesmo horário. Temos o folhetim explicativo. Quem não souber fazer, pode conversar com a gente ajuda e ensina. Mas é muito importante para a limpeza energética da casa de vocês. E assim, nós vamos agora nos acalmando. Vamos fechando os nossos olhos, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvirmos o Evangelho de Jesus, para que possamos ser tratados, para que estejamos abertos a esse tratamento, que possamos nos dedicar àquilo que viemos buscar, que isso possa ocorrer da melhor forma, para que possamos sair daqui melhor, porque aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus. E agora sim, para a palestra da noite de hoje. Semana passada eu falei que eu vinha para os céus. Você falou, eu sei que você falou, mas não é, pode acontecer coisas como ser humano. Um trânsito. Coisas como o trânsito. Boa noite. Então, mais uma vez. O bom é que eu vou dar continuidade, né, sobre o que nós começamos a conversar na quinta passada. Porque é o capítulo seguinte do Palavra de Vida Eterna. Semana passada estou 13, sempre 13, e hoje é o 114. Semana passada, então, só relembrando para os que não estavam presentes, nós falamos, né, sobre a convivência em família, né, as aprendizagens que vêm
das nossas relações íntimas, né? Então, com os cônjuges, com os filhos, com os parentes, e falamos, né, dos familiares não consanguíneos, né, como está lá no Evangelho, porque nós temos a família consanguínea, os que não são de sangue, mas que muitas vezes são mais nossos parentes do que propriamente aquele que tem o mesmo DNA que a gente. Isso também se estende para os filhos adotivos, né? Porque muitas pessoas, às vezes, ficam pensando, eu não tenho sangue, então não é meu filho, né? Eu não sei que sangue vem. Desconsiderando ainda, né? Porque isso um dia vai passar, essa afinidade da família espiritual. Então, é muito comum, né? A gente conversou semana passada, a gente ter muita afinidade com algumas pessoas da nossa casa, mas, por exemplo, dificuldade de conviver com a sogra, não é assim? Com o cunhado, né? E o vizinho ter uma afinidade inexplicável, não é? Tudo isso porque Emmanuel, hoje, nesse outro tema, ele vai falar sobre o objetivo de estarmos aqui encarnados. Qual é o objetivo que nós estamos aqui na Terra? Evoluir. Evoluir para chegar aonde? Um patamar melhor. Que aquilo que a gente se encontra um planeta mais evoluído numa próxima encarnação. Alcançar um dia a perfeição, né? Porque nós somos criados lá pititico, átomos, mas eu querendo, eu não querendo, você não querendo, um dia nós vamos ser um anjo. O arcanjo Miguel, né? Já pensou? Você vai falar, eu não vou, vai. Como? Quem vai? E sabe o detalhe? Quem vai construir isso? Você. Nós mesmos. Porque a perfeição não é dada assim, gostei de você. Tá perfeito, né? Assim que Deus deixa a pessoa perfeita, né? Então, sabe as histórias do Chico, né? Tudo que o Chico é hoje, e ele não é metade do que ele ainda será no dia. Tudo que o Chico é hoje foi conquista dele, com suporte de Deus. Então, isso quer dizer já que não adianta deitar, não, porque aprendizado só deitar não vai acontecer. Assim, é muito difícil. Temos que, conviver. E ele diz o quê? Essa perfeição, ela é atingida por algo que Jesus também fala pra gente, que é como conheceremos um seu discípulo, alguém que já alcançou a perfeição. E ele diz, aquele que mais amou. Então, o que Emmanuel está chamando para a gente a atenção é, não existe perfeição sem a evolução desse sentimento que é o amor dentro de nós. E ele disse, então, na semana passada, que o amor, ele vai sendo experimentado por nós, esse sentimento de máxima potência, dentro das nossas relações íntimas, com os familiares, com os vizinhos, e assim nós vamos. Ela vai se ampliando aonde? Nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, nas casas espíritas, nas igrejas, na lei de sociedade, nas festas. As pessoas falam, na festa ninguém está evoluindo. Tá. Por quê? Porque seu jeito de ver e conviver com aquela sociedade vai falar muito de você. E vai te dar oportunidades de optar por arrumar uma briga, por exemplo, ou perdoar.
Porque toda festa acontece um negócio que alguém irrita a gente. Isso aí é normal. Porque toda convivência que sai daquilo que nós achamos, que foi o que a gente conversou semana passada, que é o correto, pronto, vai dar treta. Eu falei, você não fez o que eu falei, vai dar o quê? Discussão. Não é assim? Sempre assim na nossa vida. Não é mesmo? E hoje ele fala, então, dessa convivência em sociedade, como treinamento para desenvolver esse amor. Nós vamos falar de muitas encarnações. Alguns mais, alguns menos. Está na nossa mão. A gente não quer fazer as coisas como devem ser e que a gente já conhece, tá tudo bem. Porque uma coisa é hoje, vamos falar o seguinte, responsabilidade, né? Hoje eu sei, nós sabemos, que se eu matar alguém, estou fazendo algo errado. Mas lá no tempo da caverna, que o cara matava o outro, ele tinha essa consciência? Onde que está o peso do erro? Saber fazer. Pode falar, gente, eu não me Acho incomodo. que ele tinha assim a consciência, porque é um constante aprendizado, né? Eu acho. É que era muito primitivo, né? Eles viviam muito de sensações, como os bichinhos. Então eles entram, o homem na caverna, né? Ele entra em atrito e às vezes matava o outro. Ele não tinha o dom do diálogo, vamos chamar para conversar, né? Vamos conversar, eles não conseguiam fazer isso. Porque ainda a inteligência estava limitada. Mas hoje isso não é justificativo. Ele é muito bruto, ele é ignorante. Porque hoje tudo fala sobre o diálogo, respeito às diferenças. Não é assim? Hoje fala sobre isso. Então, se eu faço isso, eu sei que eu estou inferindo uma lei dos homens e espiritual. Silvia, mas eu me defendi. É outro peso também. Né? Enfim, meus queridos, vamos continuar pensando aqui comigo. Então, um dos treinamentos hoje é aprender do amor, é ampliar esse sentimento na sociedade. Porque aquele filhinho que eu amo, ele cai, se joga, faz coisas, cospe na mãe. E o que a mãe faz? Ela estrangula ele? Não, porque ela está imbuída do quê, né? De amor. E o amor perdoa, não é o que Paulo vai dizer? Que o amor tudo vê, tudo crê, tudo perdoa, não é assim? O que ela, na hora, ela percebe? Ela fala, está errado, preciso corrigir, mas o sentimento do amor faz com que ela releve, ensine, aí vai sentar nessa cadeira, faz chantagem emocional, alguma coisa, alguma ferramenta que a gente tem, a gente vai usar. Mas, releva. Você vai ficar com ódio do filho porque ele fez uma criação? A mãe não vai ficar. Se estiver imbuída do amor. É por isso que, às vezes, a gente diz assim, mas essa pessoa não é mãe, não. Essa pessoa não é mãe, não. Porque mãe que é mãe, né? Não é assim que a gente tem mania de julgar os outros? Mãe que é mãe releva isso, não faz aquilo, né? Mas e o treinamento do sentimento nela? Como que tá? Ela já tem amor? Isso a gente passa para as profissões. Todo mundo diz, há médicos e médicos. Né? Há médicos que estão ali e fazem o seu melhor. Quando eles estão dando o seu melhor, eles não estão fazendo conta, mas ela paga mais, então eu vou ajudar mais ela. Estou fazendo... Quando ele está imbuído disso, ele está treinando que sentimento? O de amor no aspecto fraternidade, que é quando a gente vê no outro uma necessidade que talvez eu já tenha passado ou considero que um dia eu posso passar. Meu sogro lá de Minas dizia assim, doido, cuida
Cuida, Silva. Porque dor de barriga não dá só uma vez. E não dá em uma pessoa só. Ele queria dizer o que para mim? Sempre eu vou ter uma dor de barriga, uma necessidade. E eu não vou ser a única, muitas pessoas. Então eu sempre vou achar alguém que vai poder me auxiliar. Mas é meu dever também auxiliar quando o outro estiver com a dor de barriga. Isso que ele queria dizer, com os problemas. Né? E hoje, por exemplo, aqui nesta casa, nós estamos reunidos porque alguém já sabia que outros iam ter a dor de barriga que ela já teve. Né? Ou porque ela falou, não quero que as pessoas passem por essa dor de barriga. Eu quero que tenham mais paz. Assim como eu parei de ter aquela dor de barriga, eu não quero que o outro tenha. Eu estou usando essa linguagem figurada, mas para a gente entender o quê? Alguém, né? E aí juntou um grupo, falou assim, não. Nós vamos um auxiliar o outro. E se estamos hoje, né, sendo acolhidos fisicamente e espiritualmente, porque com certeza a casa está bem mais lotada espiritualmente, porque essas paredes não existem, né, no plano espiritual. Ah, mas é um vizinho. Os parentes do vizinho desencarnados já estão aqui também ouvindo a palestra. Sabia que o seu vizinho que está dormindo, ele pode estar aqui ouvindo a palestra? Vocês sabiam que quando a gente dorme, alguns de nós, né, que alguns vão aprontar, né, vão para a palestra? Existe um livro que tem um videozinho que chama Aconteceu na Casa Espírita. Eles transformaram num vídeo, um estudo. E aí vocês podem assistir, vocês vão gostar bastante, porque esse projeto Imagens, ele vai falando sobre o livro, mostrando imagens, como funcionam os bastidores de um trabalho numa casa espírita. Então, agora tem um espírito aqui, que é o meu mentor, está coligado aqui em mim, ele vai ouvindo, e os mentores da casa vão falando assim, ó, ela precisa ouvir tal coisa. Aí o meu mentor fala, aí por isso que você fala assim, nossa, foi para mim a palestra. Porque o mentor sabe, ele pega e põe palavras que a gente que não pode, quando vai falar, não pode estar com a cabeça louca, tem que ter estudado, né? Para os mentores irem ajudando a gente. E nós sairmos daqui todos melhores e com os pensamentos mais leves. A gente associa, ela disse, o bem-estar principalmente ao passe. Mas como diz nosso amigo Rossandro Cleide, diz que a gente toma uma chuveirada. E quando você toma um banho, não é gostoso? Você não fica leve? Mas quem vai impedir de você se sujar novamente, espiritualmente? O seu pensamento. E aonde que você toma a medida de melhorar o pensamento? Nos estudos, na palestra. Por isso que uma não está separada da outra. Por isso que ela fala, olha, faz lá o Evangelho no Lar. Para continuar a limpeza do tratamento lá. Voltando aqui. Lembrei daquela música do Renato Russo. Eu nunca trouxe o teclado aqui para cantar, né? Porque eu canto nas palestras. Mas aqui nunca deu tempo ainda, mas vai dar tempo de eu trazer. Que é aquela música que o Renato pega a carta de Paulo, os Coríntios, e ele fala lá, é só o amor, sabe? Só o amor que conhece o que é verdade. Não é isso que ele fala? O amor é bom, não quero mal, nem se entristece, não sente inveja, se vai descer. E ele canta assim também, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Né? O Renato canta essa carta dos Coríntios. E aí, é por isso que Emmanuel vem dizer pra gente que o nosso objetivo é ser perfeitos.
mas é desenvolvendo esse sentimento que chegaremos à perfeição. E esse sentimento, ele vai se dando, vai melhorando em nós à medida que a gente consegue ampliar esse amor que a mãe tem lá para o menino para o outro. Qual o objetivo disso? Primeiramente, Jesus vem dizer, e ele diria hoje assim com facilidade, perdoa porque você vai arrumar para a tua cabeça. Todas as vezes que nós guardamos ódio, rancor, o primeiro a tomar veneno somos nós. Vocês já ouviram dizer que o câncer vem de uma má água que a gente toma, que é a mágoa, o rancor, a má água. E não são todos os casos, né? Mas boa parte vem da gente ter aquela mágoa, aquela raiva de alguém, da gente ir alimentando. E aí, já somatiza no nosso corpo, num lado onde a gente mais descarrega. Tem pessoas que ficam nervosas e têm enxaqueca. Tem pessoas que passam nervoso, têm dores de estômago. Tem pessoas que passam alguma situação de ansiedade, ataca a glicemia lá. No caso da minha mãe, eu e ela somos diabéticas, mas a minha mãe, ela pode estar em jejum, a diabetes dela vai lá no céu porque ela ficou nervosa. Isso mostra o quê? O nosso corpo avisando a gente que é ali que eu descarrego as minhas emoções. Também dizem os orientais, não parei para ver se é verdade, mas achei que fazia lógica. Quem tem muita infecção de urina está filtrando raiva. Vocês têm? Eu já tive bastante infecção de urina. Falei, nossa, acho que eu ando muito raivosa, né? Mas a gente fica sempre pensando que as emoções, elas passam. Só que as emoções, elas deixam marca no nosso corpo físico. Quer ver uma coisa boa? Apaixonado. Todo mundo já ficou apaixonado? Né? Apaixonado é a sensação que você tem que você está flutuando, não é? É uma coisa incrível, não é? Sim. Porque aí os hormônios, né, do bem-estar, a oxitocina, tá tudo liberando a gente está com aquela coisa ali boa, né? Tá fazendo um efeito no nosso corpo, benéfico. E quando a gente está com raiva? Horrível, né? Depois ataca a gastrite, ataca não sei o quê, ataca não sei o quê. É sempre assim. Nós não podemos esquecer que o nosso maior treinamento é sobre os nossos sentimentos. Não dorme. Não dorme. Não dorme, entra em apavoro, em crises de pânico, que hoje a gente tem conhecimento, né, sobre isso, mas no passado a gente achava que a pessoa estava enlouquecendo, né? Hoje, mas tudo aquilo advém do quê? Principalmente da falta de conhecimento das suas próprias potencialidades, que foi uma questão que a gente conversou, né? Porque a mesma potência que eu tenho para o ódio, para detestar alguém, eu tenho para amar aquela mesma pessoa, é a mesma potência. E a gente estava falando, a gente só, semana passada, a gente só odeia quem um dia a gente amou. Falsamente. Hã? Falsamente. Não foi um amor verdadeiro. Não, aquela pessoa significou algo para a gente. Porque se ela não foi nada, a gente não tem sentimento, né? A gente tem indiferença, né? Não foi um amor verdadeiro. É um amor adoecido mesmo, que o próprio Chico fala. Porque a gente confunde, né? Como é o nome do senhor? Guara. Guará? Guara. Guara? Pode chamar de Guara. Que bacana, nome diferente, indígena, né? A Baita Guara, né? Ah, Guara é só metade. significa o quê?
Homem das águas. Olha. Então, seu homem das águas. Vamos conversar aqui. Todas as nossas relações falam mais de nós, né, seu, do que do outro. A gente conversou isso semana passada. Então, sabe quando aquelas pessoas que falam assim, ai, no meu serviço ninguém presta, ninguém não sei o quê, ninguém... Blá, 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 blá. Quando a gente identifica isso, a gente precisa pôr as barbas de molho, porque eu não sei se é deles que eu estou falando ou de mim. Porque a psicologia explica que a gente fica vendo no outro o que mora dentro de nós. Sabe, gente, que a gente fala assim, ah, isso aí é um tonto, não percebe nada. Ele está feliz, né? Porque se ele não percebeu, o erro é de quem? Do outro. Né? Viver em sociedade é uma arte muito grande. Por quê? Porque você aprender a conviver com a sua esposa, com o seu esposo, com um filho, é difícil. Mas você conseguiu? Tchan! Na outra encarnação você vai ter que aprender a viver com mais um. O filho, a esposa, mais um filho. Que talvez seja aquele carinha que te matou na outra encarnação. Mas o esquecimento vem e você vê as coisas bonitas dele. Porque esse sentimento de filho é altamente curativo, porque Deus é bom, né? Ele fala assim, ah, vocês estão brigando? Eu faço assim com meus alunos, fica abraçado, é perdoar. Jesus acho que faz isso também, né? Na hora de encarnar, fica abraçado aí, vai nascer de dentro dela, só pra você largar de fazer graça. Aí nasce o menininho, a menininha, a mãe, eles eram mega inimigo, mas aí dá um negócio de um sentimento bom, eles não lembram que eles eram inimigos, e dá tudo certo. Né? Ou não. Então, quando a gente vê esses casos tristes de família onde pai e filho se matam, a gente entende que ali tem o quê? Briga pesada de muita vida. E o que não teve ali? Amor e perdão. Vim trazer a espada. Hã? Vim trazer a espada. Jesus falou que ele vem trazer a espada, trazer a dissensão para o povo. Vocês vão ver aqui. O fato é que sempre é acrescentado mais um para o treinamento do amor. Porque amar só dois, muito fácil. Aí tá legal, né? Ah, não, você não é bom para conviver comigo, eu tiro você. Agora tira o filho. Não é assim? A gente é amigo. Ah, não quero mais ser. Como que é seu amigo? Como é seu nome, querido? Eduardo. Eduardo? Ah, não. Eu, Eduardo, a gente tá meio tretado, não vamos mais conviver. Ok, mas se ele for meu filho, existe ex-filho? Ex-pai. De hoje em diante, ele é meu ex-amigo, meu ex-namorado, meu ex-marido, mas meu ex-filho não vai poder ser. Ai, a gente não se fala mais. Já viram aquela piadinha do cara que recebeu uma carta em branco? Vocês já viram essa piadinha? O cara recebeu uma carta em branco. O amigo dele, ele abriu uma carta em branco. Sem remetência, sem nada. Aí ele falou, ai, do meu irmão. Aí o amigo dele falou assim, como você sabe que é do seu irmão? É porque a gente não tá se falando. Nossa. Tá em branco, né? A gente não está se falando. A gente não tá se falando. Tá tudo branco aí, né? Sem palavras. Também você não vai poder ser ex-irmão. Não tem isso. Ali é raiz, né? Ali é a raiz. Você e eu estamos convidados a aprender a amar primeiro dentro de casa.
Aí, à medida que a gente vai arrumando dentro de casa, vai rolando uns amigos, umas pessoas. E existem pessoas muito queridas nos trabalhos, por exemplo. São pessoas agradáveis. Aí que às vezes a gente tem a falsa ilusão que ela não tem nenhum problema. Aí você vai ouvir a história da pessoa e fala, misericórdia, para de contar que eu já estou sofrendo. Não é assim? Mas é alguém que aprendeu que o caminho é treinar o amor. E não a queixa, e não a raiva, né? Ficar fazendo futrico. Nossa, eu não gosto. Vale a pena. Ó, fiquei sabendo, né? O Guarani falou uns negócios de você. Né? Conhece gente que faz isso? Um monte. O tempo todo. O tempo todo. Quando a pessoa está fazendo isso, ela não só está tirando a sua oportunidade de construir uma relação diferente, de somar mais um na sua turma, né, de exercício, de amor, como também está falando dela, que ela está doente, precisando de ser amada. Claro que nós não podemos, para aquele que não nos ama, aquele que nos odeia, receber tudo. Ai, ele está fazendo isso por amor. Ele me bateu, ele me deu essa surra, mas é porque ele me ama. A gente confunde amor com posse, com obsessão, com tudo. Isso não é amor. O amor... Como é que ele fala lá? É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal. Não se entristece. Não quer? Não se envaidece. Não sente inveja ou se envaidece. Quando sai disso aí, ó, cai fora aqui. Tem que ficar esperto. E eu tô falando isso para as meninas, ainda que eu saiba que os meninos aqui são todos do bem. Mas a mulher tem uma mania, nós mulheres temos uma mania de achar que a gente vai consertar o mundo, né? Vai mudar. E aí, acaba morrendo na mão daquele que está desequilibrado, violento, porque ficou achando que não dá. A gente tem que se proteger. Não se vingar já é uma questão de amor. Agora, pedir medida protetiva, ficar esperta, não andar sozinho, isso aí é da inteligência. Instinto de conservação ali, cuidado. E os meninos também, né? Mas as meninas são as mais procuradas para isso. Não é mesmo? Enfim, meus queridos, ele convida a gente a olhar as relações que estão ao nosso lado. Porque se a gente está naquele trabalho, com aquele chefe insuportável, é porque lá temos que estar. E à medida que nós aprendermos o que temos que aprender naquele local, fatalmente nós vamos ser levados para outros. Quem aqui não teve um trabalho que você pediu a Jesus misericórdia, me tira desse trabalho? Eu já tive. Mas quando você chegou no outro trabalho, muito provavelmente a gente deu, eu pelo menos passei por isso, o valor que a gente dava nesse outro trabalho, até descobrir que o chefe era igual, né? Tipo, chato do mesmo jeito. Era diferente. Nós fomos pessoas diferentes para a próxima atividade, não fomos mais a mesma. Porque dentro de nós tinha crescido um outro amor que o Emmanuel pede para a gente olhar também, que é o alto amor. Porque Jesus dá a referência a amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus não diz assim, ó, você ama a Deus, ama o próximo e ama você. Ele não diz isso. Ele junta tudo, nós tudo junto. Ama a Deus e
e ama o próximo como você ama você mesmo. Então, Jesus foi o primeiro a falar sobre empatia, né? Que a gente fica, ai, a pessoa não tem empatia, né? É isso, empatia é isso, é amar o outro como a si mesmo, é fazer para o outro aquilo que a gente quer que faça para nós. Mas não é para confundir com, né? Jesus foi crucificado, então nós vamos ter que ser crucificados também. Porque eu nasci para sofrer. Isso é ladainha. É conversa mole de quem, inclusive, não conhece Jesus. Porque não é desejo de nenhum pai que o filho sofra. E se nós, que somos pai e mãe de carne, Zé Mané, estamos mais perto de voltar a ser um rato, não vamos voltar, não tem regressão, do que a ser um anjo, nós não fazemos isso. Não vai ser Deus. Não vai ser Deus. Você vai pedir, Senhor, me ajuda, me dá um pão. Ele vai falar, toma uma pedra. Não, isso não existe. Então as pessoas ficam inventando ladainhas como forma de prender as pessoas pelo medo, né? Então, Deus vai te castigar. Né? Cuidado, Deus é bravo. Deus castiga. Você já cresce ouvindo Deus castiga. Então você tem qual relação com Deus? Melhor nem conversar com esse cara tiver de mau humor hoje, a casa caiu, né? Isso é dentro da própria catequese. É incrível. É isso, eu sei que acontece. Mas, se a gente for considerar isso, né, nós não estamos considerando que Jesus disse que Deus é amor. Só Jesus disse isso. Nós temos, sim, por conta das nossas más escolhas, a gente carrega dentro do nosso coração o sentimento de que a gente não merece. Ou também a gente gosta de julgar o outro, falar assim, ela nem merecia. Mas pense sempre assim. A conversa é sua com seu pai, não tem intermediário. Não sou eu que vou dizer o que você merece ou o que você não merece. É a sua conversa com Deus. Entende? É só conversa com Ele. Então, por isso que a gente vibra pelas pessoas, mas quem faz por si mesmo? Nós mesmos. Que nem disse o Padre Zezinho, que é para encerrar aqui. O Padre Zezinho canta uma música que é assim, ó. Segura na mão de Deus, assim. Segura na mão de Deus e... Ele não falou, dorme, fica tranquilo, que Jesus vai te carregar. Ele não cantou nada disso. Então, é sempre sobre nós com Deus. Fiquem com Deus e até a próxima. Ai. Bem na cadeira. Bem Cansou. Então agora vamos pedir ao pessoal de casa pegar suas águas para fluidificar. E enquanto isso, vamos emanando os nossos melhores sentimentos de paz, amor, tranquilidade, serenidade, que seja levada essa luz de amor, de saúde, nas casas, nos lares, nos abrigos, nos hospitais, asilos, aqueles que se encontram nas ruas, sem abrigo, passando frio, passando fome, que todos possam receber esse sentimento de harmonia, de saúde, de paz. Que o nosso planeta seja envolvido numa luz rosa de muito amor, os nossos governantes, e vamos também deixando uma gotinha de muito amor para que a espiritualidade possa colocar onde for necessário. E assim pedimos aos mentores de cada um de nós, de cada um que assiste essa palestra, responsável pelas casas daqueles que aqui se encontram e daqueles que se encontram assistindo, que possam fazer uma limpeza nos lares, que possam fluidificar as águas, que possam colocar nesses recipientes o remedinho necessário para cada um, de acordo com a necessidade e o desejo solicitado por aquele que a colocou.
E assim vamos agradecendo por mais essa semana e vamos pedindo para que Deus nos ampare, nos proteja, nos guie, que a nossa semana seja abençoada, tranquila e serena. E até semana que vem. Graças a Deus.